Nós estávamos falando a respeito do acesso à justiça. Eu falei para vocês inicialmente que a pessoa com deficiência, ela possui plena capacidade civil. Decorrência disso, ela tem, como todas as pessoas, capacidade para ser parte, que é a possibilidade de você ser arrolado como ator ou como réu em um processo, e também a capacidade para estar em juízo, sem necessidade de intermediários. Ela mesma, deficiente, comparece a juízo, poderá apresentar as suas alegações, poderá participar, por exemplo, de ser testemunha, poderá participar de um depoimento pessoal na qualidade de autor ou réu do processo, respondendo por todos os atos com as mesmas prerrogativas, com os mesmos deveres. É o que nós falamos, que a doutrina aqui, que a nossa legislação aqui acaba dizendo em reconhecimento da igualdade perante a lei. Fato é que o seguinte, você já deve ter pensado isso, eu mesmo já trouxe esse conteúdo para você, que em determinadas situações, a depender da limitação que essa pessoa porventura possa ter, ela precise de ajuda. E essa ajuda, em termos didáticos aqui, essa integração da sua capacidade para estar em juízo, poderá ser, no caso concreto, complementada pela curadoria ou pela tomada de decisão apoiada, né? Então, só retomando o conteúdo, pela curadoria ou pela tomada de decisão apoiada, da qual nós vamos falar agora. A respeito da curadoria, nós já tecemos as principais informações. Disse a vocês que é uma medida de caráter protetivo, ela será aplicada proporcionalmente ao caso concreto, ela é temporária, transitória e deve durar o menor tempo possível e depois ela exige que o curador preste contas. Além disso, nós falamos de forma explícita que ela é voltada para atos negociais e para atos patrimoniais. E por fim falamos que ela não atinge direito ao corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e o voto. Ou seja, a pessoa com deficiência, quando diz respeito a esses direitos de caráter personalíssimo, deverá decidir. Ainda deverá tomar a sua decisão, é necessário talvez um apoio multidisciplinar, um acompanhamento, mas essa decisão diz respeito a ela. Nenhuma outra pessoa pode vir a tratar desses aspectos no lugar dela, nem mesmo por intermédio da curadoria. Certo? Portanto, é o que temos. Agora o seguinte, pessoal, além da curadoria, na tela novamente, nós temos o quê? Nós temos a tomada de decisão apoiada. E aqui é o seguinte, pessoal, em relação à tomada de decisão apoiada, instituto novo que não está no estatuto. Foi alterado pelo estatuto e incluído lá no Código Civil. Em razão disso, até mesmo porque essa aula se destina à compreensão do estatuto, eu vou tratar em termos gerais a respeito da tomada de decisão apoiada e em outro momento você aprofunda o tema na respectiva disciplina. Aqui para nós, dentro do estudo da pessoa com deficiência, é importante que você tenha o quê? Que você tenha em mente algumas regras gerais a respeito do tema. Na tela comigo. Vejam só. O artigo 1783-A, e isso está lá no nosso Código Civil, vai tratar da tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada. Vejam, essa tomada é um processo por intermédio do qual a pessoa com deficiência, e vejam, a própria pessoa com deficiência, ela elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais ela tenha algum vínculo e que goze da sua confiança para prestar apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e as informações necessárias para que possa exercer a sua capacidade. Duas informações que saltam aos olhos aqui são cobradas muito em prova. Primeiro, quem escolhe as pessoas não é o juiz. Quem escolhe as pessoas não é o Ministério Público. Quem escolhe as duas pessoas
pelo menos as duas pessoas que irão auxiliar na tomada de decisão apoiada, é o deficiente. Ele irá indicar pessoas com as quais ele mantenha vínculos que irão auxiliá-lo na tomada de decisão. Por isso que ela é apoiada, certo? E vejam que o artigo 1783-A do Código Civil fala que essa decisão apoiada será adotada por pelo menos duas pessoas. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, pode ser 2, pode ser uma? Não. Pelo menos duas pessoas. Legal? Na tela. Vejam só. Para formular pedidos de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade e aos direitos e interesses da pessoa que apoiar. Então vejam só, a própria pessoa com deficiência faz o pedido já sendo acompanhada, né? Já sendo acompanhada dos apoiadores. Nesse termo serão fixados os limites da tomada de decisão apoiada, serão fixados o compromisso dos apoiadores, um prazo de vigência que indica que, na realidade, a tomada de decisão apoiada é um instrumento temporário, né? É um instrumento temporário e que tem prazo de vigência. Legal? Além disso, eles deverão indicar que vão se submeter, vão observar na decisão nenhuma outra vontade, a não ser a própria vontade da pessoa com deficiência. Esse pedido será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas que prestam o apoio previsto no caput. E, por fim, parágrafo 3º. Embora nós tenhamos vários outros parágrafos, eu só vou passar uma noção geral a respeito do tema. Vejam só, antes de ser pronunciado sobre o pedido de decisão apoiada, o juiz, assistido por uma equipe multidisciplinar, um serviço de apoio, após ouvir Ministério Público, ouvirá também e pessoalmente a pessoa com deficiência que fez o requerimento e as pessoas que vão prestar o apoio. Ou seja, a pessoa com deficiência faz o requerimento perante a justiça, ela pede o apoio dessas pessoas idôneas com as quais ela mantém vínculo. O juiz pega o processo, envia esse processo para uma equipe multidisciplinar com assistentes sociólogos, assistentes psicólogos, terapeutas, que vão analisar a situação fática e analisar a limitação da pessoa com deficiência. Depois, o juiz vai encaminhar os autos para parecer do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nesse ponto e, posteriormente, serão ouvidos o deficiente e as pessoas em juízo. Após disso, o juiz decide, homologa, por assim dizer, essa tomada de decisão apoiada. Legal? E a partir daí, esses atos são praticados com auxílio dessas pessoas durante o prazo de vigência estabelecido aqui e nos termos estabelecidos no pedido. Legal? Portanto, tomada de decisão apoiada é isso que nós temos agora na tela. Vamos ver como esse assunto é cobrado em prova. Lá, uma questão da FCC, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 2015, que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Prevê ainda que, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Ou seja, sobre a curatela, vamos assinalar a alternativa correta. A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária. Está errado. Medida protetiva extraordinária. E ela é proporcional às necessidades básicas da pessoa portadora de deficiência. Lembrando que essa expressão também não está legal, certo? Você não marcaria incorreta tão somente pela palavra portadora de deficiência, mas porque, na verdade, ela fala de medida protetiva ordinária. Você sabe que não. É uma medida protetiva extraordinária. Legal? Show de bola. O respectivo dispositivo está lá no 84, parágrafo 3º. É obrigatório à pessoa com deficiência a adoção do processo de tomada de decisão apoiada. Poxa, pessoal, não é obrigatório. É uma faculdade. Quem decide, inclusive, pelo requerimento da tomada de decisão apoiada
é a pessoa com deficiência, né? Portanto, letra B está fora também. C. A curatela afetará tão somente atos relacionados com direitos de natureza patrimonial e negocial, certo? Correto. Gabarito da nossa questão. Tão somente atos de natureza patrimonial. E você encontra isso lá no artigo 85. Sequência. A curatela durará maior tempo possível? Não, menor tempo possível. É o que indica lá o 84, parágrafo 3º, que tem uma série de características fundamentais a respeito da curatela. Os curadores são obrigados a prestar semestralmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço de 2 trimestres? Não, é anual, né, pessoal? É anual. Os curadores, na verdade, são obrigados a prestar contas anualmente e nessa própria prestação de contas anual, eles apresentam um balanço anual da curadoria, é o que diz o artigo 84, parágrafo 4º. Certo? Portanto, gabarito dessa questão, letra C. Na sequência, na tomada de decisão apoiada, instituída pela Lei 13.146 de 2015, vejamos, a decisão, vamos lá, a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. E o gabarito, pessoal, já está aqui, né? Se você for lá no artigo, né, 1783A do Código Civil, parágrafo 1º, eu vou colocar aqui Código Civil para você não confundir, diz justamente isso, né? Que não há nenhuma restrição, o apoiador irá tomar as decisões em nome e auxiliando a pessoa com deficiência, mas sempre desde que esteja nos limites do que foi definido. Eles fazem um acordo, eles fazem um documento e indicam nesse documento quais serão os limites de atuação dos apoiadores. Tudo que estiver dentro desses limites, após o procedimento que nós falamos brevemente nos slides anteriores, beleza, terá validade e efeito sobre terceiros. É justamente por isso que se cria essa tomada de decisão apoiada, portanto, o gabarito já de cara na letra A. Vamos identificar, portanto, o erro das demais alternativas. Letra B. É feita a indicação de um curador para prestar apoio à pessoa com deficiência no que diz respeito às decisões dos atos da vida civil. Confundiu tudo, né, pessoal? Não é um curador, são 2 pessoas de confiança, portanto, a letra B está errada. O terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial não pode solicitar que os apoiadores contrassinem um contrato de acordo, tá? Pessoal, dá uma olhadinha depois lá no parágrafo, né? Lá no parágrafo 5º, que fala o seguinte, esse parágrafo 5º vai dizer o seguinte, que o terceiro com quem a pessoa apoiada manter uma relação negocial pode sim solicitar que seja assinado, né, o contrato ou acordo especificando por escrito a função e o que o apoiador irá fazer, portanto, está errada aqui a letra C. A lei estabelece quais são os atos que são abrangidos e qual é o prazo mínimo a que deve se submeter a pessoa apoiada. Cuidado, pessoal. Vejam, a lei não estabelece os atos e ela não estabelece o prazo. Ela diz que isso será objeto de um acordo. Portanto, a letra D está fora. E a letra E, o apoiador pode requerer a exclusão da sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, independentemente de autorização judicial. Pelo contrário, é condicionado à manifestação do juiz. Já está isso descrito lá no parágrafo 10º, né? Do parágrafo 10º do artigo 1873-A. Legal? Para encerrarmos, avante. No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que, vejamos, a pessoa com deficiência será sempre submetida à curatela? Não. Excepcionalmente submetida à curatela. A curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária? Note que a FCC gosta dessa palavrinha ordinária. Não, ela é extraordinária. A curatela é proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso
e persiste obrigatoriamente até que sejam completados 21 anos de idade? Não, não existe essa regrinha a respeito de idade aqui da curadoria da pessoa com deficiência. É facultado à pessoa com deficiência a doação do processo de tomada de decisão apoiada? Exatamente isso. Artigo 1783-A do nosso Código Civil. Legal, pessoal? Na sequência, a curatela não afeta atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Pelo contrário, ela afeta esses direitos especificamente. Letra E está incorreta. Vejam, pessoal, não é difícil, né? É uma parte bem tranquila da matéria, mas você deve ficar atento aqui para que para que a gente não caia nessas pegadinhas e não caia na diferenciação entre um e outro. Legal?